Pessoal, no vídeo anterior eu falei sobre a limpeza básica do aerógrafo, entre trocas de tintas e no fim do dia, a limpeza bem básica. Para quem não viu, eu vou deixar o link do vídeo anterior para vocês verem aí. Nesse vídeo eu vou mostrar uma limpeza mais profunda, onde eu vou desmontar o bico do aerógrafo, a gente vai limpar ele por dentro aqui, eu vou fazer várias considerações sobre processos de limpeza diferentes. Então eu vou usar o mesmo aerógrafo. Provavelmente ele não está muito sujo por dentro, porque eu sempre mantenho eles bem limpos durante o trabalho, então raramente eu preciso fazer uma limpeza mais profunda neles. Mas mesmo mantendo eles bem limpos, com o passar do tempo, você vai tendo um acúmulo de tinta em paredes das peças que você não consegue esfregar com nada, né? Que você não consegue passar o pano, você não consegue passar um pincel. Vai formando uma camada bem fina de tinta nessas paredes, e chega um ponto que você tem que fazer uma limpeza interna dessas peças. E também você vai precisar fazer esse tipo de limpeza quando você tiver algum problema de entupimento, algum tipo de poeira ou mesmo algum fragmento de tinta que já está seca e não se dilui mais. Às vezes eles podem cair dentro do aerógrafo e você não conseguir diluir ele, aí você tem que abrir para fazer essa limpeza. Então vou mostrar aqui como que a gente faz esse trabalho. Então, primeira coisa, a gente tem que ter uma superfície mais macia para a gente colocar as peças do aerógrafo, para elas não caírem da mesa, né? Não saírem rolando e tudo. A gente pode precisar também de alguns recipientes desse tipo. Esse aqui é encontrado em supermercado mesmo, são aquelas formas de fazer empada, que existem de vários tamanhos. Elas são muito boas para fazer esse tipo de coisa, para colocar peças pequenas, para colocar com solvente, esse tipo de coisa. Então vou começar tirando algumas peças aqui menos importantes. Primeiro eu vou tirar a agulha, solto a agulha aqui, né, e tiro ela. Aqui eu já posso observar se a minha limpeza anterior foi eficiente, né? Se eu não tenho resíduo de tinta nessa região aqui da agulha. Aqui eu já consigo observar que tem muito pouco resíduo. Eu não tenho aquele anel de tinta que eu falei no vídeo anterior, que costuma se formar aqui na agulha. Por enquanto eu não preciso tirar o gatilho nem essas peças de trás, porque agora a gente vai se concentrar aqui na frente do aerógrafo. Então vou tirar a proteção da agulha, vou tirar a capa de ar. Essas peças a gente monta elas com a mão, mas no momento de tirar elas podem estar muito presas, então eu recomendo, quem puder e quem encontrar, né, adquirir um alicate com a boca de plástico. Esse aqui tem uma boca de nylon, que é o alicate próprio para remover esse tipo de peça sem estragar as peças, né? É só para soltar elas mesmo. Aqui o aperto é sempre com a mão mesmo, quando a gente está montando o aerógrafo. Quem não tiver acesso a esse tipo de alicate, funciona também usar um alicate comum com algumas camadas de fita crepe coladas na boca dele, ou um pedaço de pano, ou você enrola um pano na peça e pega com o alicate por cima desse pano, se você precisar soltar essa peça. Nunca use o alicate de metal direto nessas peças, porque o material é bem macio, latão, e vai estragar com certeza. Então, tirando a capa de ar, a gente tem que ter
Cuidado, porque agora o bico já está exposto aqui na frente. Aqui a gente já observa também, muito pouco, mas o bico está um pouco sujo aqui por fora, com aquela tinta azul que eu usei no vídeo anterior. Como eu fiz a demonstração de como a gente não deve soltar o gatilho do aerógrafo com ele aqui atrás, para não causar esse problema aqui. Como eu fiz a demonstração, a gente acabou tendo um pouco de tinta aqui e provavelmente eu tenho tinta também aqui dentro do furo da capa de ar, que eu vou mostrar como que faz a limpeza desse furo também. Normalmente os aerógrafos vêm com essa chave, que ela é feita para tirar esse bico, né? Então a gente usa ela para remover o bico. A gente já percebe que o aperto é bem mínimo e no momento da montagem eu vou fazer umas considerações sobre esse tipo de chave. Então, tirando aqui o bico, esse aqui é um tipo de bico que existe um anel de vedação aqui. Nem todo aerógrafo, mesmo que ele seja semelhante a esse projeto, nem todos eles vão ter esse anel de vedação aqui. Outros aerógrafos têm outro sistema para fazer a vedação dessa rosca aqui. Eu vou mostrar isso em futuros vídeos sobre manutenção do aerógrafo. Mas esse aqui a gente já observa que ele tem a vedação aqui, ó. A primeira coisa que eu vou limpar aqui vai ser esse canal por onde passa a tinta aqui e sai aqui na frente. Esse canal aqui, com o tempo, ele vai acumulando tinta nas paredes dele e a gente tem que fazer essa limpeza. O que eu vou usar para fazer essa limpeza vai ser uma coisa que a gente encontra em supermercados, farmácias, que são escovas para limpeza dentária. Essa aqui, ela chama escova interdental. Existem kits de escovas de limpeza de aerógrafos, de pistolas de pintura, mas elas podem ser muito caras, talvez a gente não encontre elas no mercado, só importando, né? E elas não tem nenhuma grande vantagem sobre essas aqui não. E essas aqui com certeza você vai encontrar em qualquer farmácia ou até em supermercado. Existe ela de vários formatos. Existe ela mais fina, de formato paralelo, um pouquinho mais grossa, paralelo também, mais grossa, e existe essa mais grossa e de formato cônico, que no caso é o modelo que eu comprei aqui. Elas não costumam ser tão baratas e elas vêm em kits. Essa aqui, por exemplo, eu acho que vinha com 6 escovas. Para eu não comprar uma de cada, eu preferi comprar esse modelo, e se eu precisar para algumas áreas eu consigo cortar elas como eu fiz com essa. Eu simplesmente cortei ela com a tesoura e fiz ela ficar paralela. Ela tinha esse mesmo formato da direita aqui. Então, e elas duram tanto tempo que raramente você troca essas escovas, você usa ela milhares de vezes. Então eu achei bobagem comprar de todos os modelos. Eu não sei se são todas, mas essa que eu comprei, o cabo delas não é resistente a solvente. Ele se derrete mesmo. Quando em contato com o solvente começa a melar e vira uma bagunça. A escova em si ela é resistente a solvente, mas o cabo não. Então o que eu faço é remover o cabo dela, como eu fiz com essa.
Eu simplesmente amasso ele com um alicate até ele se quebrar e eu consigo tirar esse cabo. Existe dela também já assim, sem o cabo, porque existem suportes que as pessoas usam para segurar ela aqui. Então agora a gente vai limpar esse canal de tinta aqui do aerógrafo. O que eu faço aqui, coloco a escova no furo para começar, né? Estou usando aqui de novo o Thinner PU, mesmo que eu usei no vídeo anterior. Com o aerógrafo apontado para baixo, eu coloco um pouco de Thinner aqui dentro do copo. O aerógrafo está apontado para baixo por aquele motivo que eu mencionei no vídeo anterior, da tinta poder voltar aqui para o alojamento do gatilho, o que a gente não quer que aconteça, né? Então, apontado para baixo, o thinner vai tender a sair aqui na frente do aerógrafo. Então, com isso eu já encharquei a escova com o solvente. Lembrando que o solvente que você vai usar vai ser determinado pelo tipo de tinta que você estiver usando. Se for tinta à base de solvente, a maioria das vezes o Thinner PU vai ser uma boa opção. Se for uma tinta à base de água, você vai ter que usar um outro tipo de produto. Então aqui simplesmente a gente escova o furo com essa escovinha. Aqui por dentro a gente vê que a escova atinge o furo todo, ela sai ali dentro. Então basicamente aqui já está praticamente limpo. A escova saiu um pouco suja, tinha um pouco de resíduo de tinta aqui dentro. A gente pode enxaguar novamente, enxágua junto com a escova, porque assim a gente aproveita mais solvente, né? Então esse furo aqui já está bem limpo. A gente tem que ter cuidado para não ficar arrastando a haste da escova, que é de aço, aqui na rosca do bico. Eu nunca estou arrastando ela aqui na rosca do bico. Então aqui já está limpo. A gente pode enxaguar para dar mais uma garantia. Por fora aqui normalmente não suja. Eu uso esses panos aqui que eu mostrei no vídeo anterior, que é aquele pano de cozinha reutilizável, né? Aquela toalha reutilizável. Dependendo do grau de sujeira que tiver aí no seu aerógrafo, ou se você estiver usando um tipo de tinta que é mais difícil de limpar do que o tipo de tinta que eu estou usando aqui, pode ser que você precise deixar um pouco de molho. Mas uma coisa que a gente nunca deve fazer é deixar um aerógrafo inteiro de molho dentro de algum tipo de solvente, principalmente se for thinner, alguma coisa mais forte, né? Porque existem anéis no aerógrafo que não são resistentes a solventes. Normalmente os anéis dos dutos de ar e alguns anéis aqui na frente do aerógrafo também, que às vezes são da capa de ar, alguma coisa assim, que não são feitos para trabalhar com solvente. Depende muito do aerógrafo. Então, se você precisar deixar esse aerógrafo de molho, você tem que desmontar ele completamente. Mas mesmo assim, existem alguns anéis de vedação que a gente normalmente não tira, mesmo quando desmonta bastante o aerógrafo. Um jeito de fazer isso seria, que é o que muita gente faz, é remover um pouco mais
tirar aqui a válvula de ar também, para ficar mais leve. É colocar ele dentro de um recipiente assim, de ponta para baixo, e encher com solvente só até um nível que essa parte do aerógrafo fica submersa no solvente. Só a parte de baixo, sem atingir a parte de cima aqui do aerógrafo. Então você pode deixar o aerógrafo de molho dentro de um solvente nessa posição, com o solvente enchendo só no nível necessário aqui. E depois que você fizer isso, você faz o procedimento de esfregar com a escova dentro dos canais. Você pode usar pincéis que não soltem cerdas para esfregar aqui dentro do copo, onde você não tinha acesso normalmente, né? Debaixo da área que a agulha fica. Esfrega, enxágua e pronto. Então nunca deixe o aerógrafo inteiro de molho, ou mesmo que você desmonte, se você não tirar todos os anéis de vedação dele, por exemplo, esse anel de vedação aqui do pino da válvula de ar, não deixe ele submerso dentro de um solvente por muito tempo. Às vezes a pessoa pensa em deixar de um dia para o outro, então não é legal fazer isso não. Nesses aerógrafos de melhor qualidade, mesmo esses anéis que não são feitos para trabalhar em solvente, eles resistem ao solvente por curtos períodos de tempo. Se você estiver limpando o aerógrafo usando solvente, fizer uma limpeza rápida, secar, e depois algumas áreas você vai lubrificar, você não tem problemas com eles não. Nos aerógrafos de muito baixa qualidade, você acaba estragando esses anéis de vedação só de fazer essa limpeza rápida. Eles realmente não duram nada. Mas mesmo esses de boa qualidade, que resistem a essa limpeza rápida, se você deixar de molho de um dia para o outro num solvente muito forte, ele vai acabar estragando sim. Bom, então agora eu vou mostrar como que eu faço a limpeza desse bico, que muitas vezes ele é bem pequeno, como é o caso desse aqui. Esse aqui, se você quiser, você pode deixar ele um pouco de molho em um solvente. Como eu disse, esse que tem a vedação aqui, não é recomendado deixar ele por um período muito longo submerso no solvente, porque normalmente esses anéis de vedação pretos assim, eles não são feitos para trabalhar muito tempo no solvente não. O que muita gente faz, e era o que eu fazia também no início, quando eu tinha sujeira dentro desse bico, eu pegava a agulha do próprio aerógrafo, ou eu pegava uma outra agulha e tentava limpar esse bico por dentro com a agulha. Muitas vezes você vai conseguir fazer dessa forma, assim, não vai ter grandes problemas não. Mas se você tiver alguma coisa presa dentro, alguma coisa muito difícil de tirar, você pode acabar estragando o bico por dentro, fazendo isso com a agulha, que é uma peça de metal muito rígido, né? Esses bicos, eles têm a parede muito fina aqui na frente, e eles são muito fáceis de você danificar eles com objeto metálico. Eu cheguei a usar muitas técnicas diferentes para fazer a limpeza disso aqui, fazer ponta em folha de papel, fazer uma pontinha para limpar aqui, vários tipos de técnicas, até que eu cheguei em uma que para mim é a melhor até hoje, que é simplesmente usar palito de dente. Isso aqui é um palito de dente normal, desses comuns, de madeira.
eu faço uma ponta nele bem fina, usando uma faca de precisão desse tipo aqui. Eu simplesmente aponto esse palito até que ele tenha uma ponta bem fina, bem próximo da ponta da agulha. Ele é praticamente tão fino quanto a ponta da agulha. Então o que eu faço é colocar um pouco de solvente dentro de um recipiente assim, pequeno. Eu molho a ponta do palito nesse solvente. Como a madeira é absorvente, ela absorve um pouco de solvente, né? E como eu coloquei o bico aqui também dentro do solvente, ele está cheio de solvente nesse momento. Então eu uso esse palito para fazer a limpeza interna do bico aqui. A gente vê que ele tem que ser fino o suficiente para passar uma pontinha para o outro lado do bico. Assim a gente tem certeza que a gente está limpando o bico por completo aqui por dentro. Eu esfrego esse palito aqui pelas bordas do bico por dentro. Como a madeira é bem mais macia do que o bico, é impossível você estragar esse bico ou arranhar ele por dentro usando esse palito de madeira. Você tem que tomar muito cuidado para não forçar muito o palito a ponto de você quebrar ele ali dentro do bico, porque pode ser bem difícil de tirar o pedacinho lá de dentro, mas com calma você consegue tirar também, não é o fim do mundo também não. Então isso aqui é perfeito para limpar o interior do bico. Você pode enxaguar, repetir a limpeza se achar necessário, mas certamente ele vai ficar perfeitamente limpo. Uma coisa que a gente sempre observa nos bicos, né, é olhar ele contra a luz assim, ou contra uma superfície branca. A gente tem que estar enxergando um furo bem redondo, bem uniforme lá através do bico. E muitas vezes a gente enxerga também as paredes internas do bico ali brilhantes. Quando a gente tem algum resíduo ali dentro, a gente consegue ver uma interferência nesse brilho nas paredes e você vai saber que tem sujeira ali. Então esse bico agora já tá limpo, a gente pode colocar ele de volta no corpo do aerógrafo aqui de uma vez. A gente pode colocar ele com a mão. Encostou. E a maioria de vocês vai ter essa chave que vem no kit. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa chave, porque ela tem uma alavanca muito grande. E esses bicos quebram muito fácil. Eles quebram na base da rosca. Eles podem partir completamente e sair na sua mão. Aí você vai ter que tirar o pedaço da rosca que ficou lá dentro. Ou algumas vezes eles só trincam e fica dando um vazamento de ar lá para dentro do bico e você demora a perceber o que está acontecendo. Então essa chave tem que usar com muito cuidado. Depois que encostou aqui, o aperto é quase nada. É só um toquinho que a gente dá com a chave aqui. Existe um outro tipo de chave que é mais seguro de usar, que é essa chave aqui, que nos kits de manutenção de aerógrafo aí, eles vêm com esse tipo de chave, que é uma chave mais segura, porque você não tem uma alavanca muito grande, você não consegue fazer muita força só com as pontas dos dedos assim, então é mais difícil você quebrar o bico usando essa chave. Outra vantagem dela também é o bico fica alojado na chave, então fica mais fácil de instalar o bico, de tirar também.
Então aqui só encostou e deu um pequeno toquezinho aqui na chave. Não precisa apertar demais. Acontece de, às vezes você tem um problema de vazamento de ar aqui por essa rosca, aí a pessoa vem com a chave e tende a querer apertar mais o bico para tentar solucionar esse problema. Mas não é assim que a gente tem que resolver esse problema. Eu vou mostrar como que a gente resolve isso no próximo vídeo, que eu vou falar sobre manutenção. Eu vou falar de formas de fazer vedação dessas roscas do aerógrafo aqui. Bom, então o bico já está no lugar. A gente tem que conferir a limpeza da capa de ar. Aqui na capa de ar a gente pode usar pincéis pequenos, como esse aqui, por exemplo. A gente pode dar uma pincelada aqui dentro, porque como eu citei no vídeo anterior, em alguns casos você pode acabar tendo tinta entrando aqui pelo furo da capa de ar e contaminando a parte interna. Então é isso que a gente tem que limpar aqui. Normalmente não se tem sujeira dentro dessa peça, mas nesses casos acontece de ter sim. Do lado de fora aqui eu posso usar um pano. E para ter certeza que esse furo está limpo, é muito importante esse furo estar limpo para o aerógrafo estar com uma performance total, né? Para ter certeza que ele está completamente limpo, eu uso o palito de novo, porém o palito original mesmo, sem ser apontado. Eu molho ele no solvente e uso a ponta original dele, já que aqui o furo é maior, e uso ele para ter certeza que esse furo aqui está limpo. Eu posso esfregar ele bem aqui dentro, porque ele não vai danificar o furo. E a gente vai saber que ele está perfeitamente limpo. Você pode enxaguar, pode com thinner, né, com solvente que você estiver usando. E já está pronto para montar também. A capa de ar, a gente nunca aperta ela usando nenhum tipo de chave. Capa de ar, ela só o aperto com a mão mesmo, com os dedos aqui. Você não precisa apertar muito isso aqui. Se você estiver tendo problema de vazamento nessas roscas, alguma coisa prejudicando o funcionamento do aerógrafo, eu vou mostrar a solução para isso, como eu disse no próximo vídeo. Bom, então aqui a gente já limpou toda a parte da frente do aerógrafo. Essa parte externa aqui eu já mostrei como que a gente limpa no vídeo de limpeza básica, né? O copo aqui já está perfeitamente limpo. A agulha é só a gente umedecer o pano com solvente e conferir se ela tá limpa mesmo. Aqui na ponta a gente sempre passa o pano só de trás para frente, para a gente não ter perigo de se furar aqui na ponta e também de entortar a ponta da agulha, né? Então a gente sempre limpa nessa posição. Aqui no meio a gente pode esfregar assim, mas na ponta a gente passa dessa forma. A agulha já está perfeitamente limpa, tinha quase nada de sujeira nela. A gente instala ela de novo. Aqui eu apoio com uma mão para eu não bater a agulha em nada. Dou uma conferida aqui se o meu gatilho está no lugar, para a agulha não bater nele. E coloco a agulha normalmente. Aí sempre lembrando que a gente nunca aperta a agulha contra o bico, a gente só encosta. Encostou ela, o gatilho está certinho no lugar aqui. Encosta e trava ela aqui. Mais nada, a gente não precisa apertar, nem torcer, nem nada. Tampa aqui. Eu não falei sobre limpeza
dessa região de gatilho, válvula, nem a parte de trás, porque essa parte normalmente não vai tinta nessa região do aerógrafo. Se você seguir as orientações que eu falei no vídeo anterior sobre o retentor da agulha, sobre não tirar a agulha com fluido dentro do copo, você nunca vai ter tinta nessa região, então raramente você vai precisar fazer limpeza dessas peças. Mas no próximo vídeo eu vou falar sobre uma limpeza a longo prazo. Você precisa fazer uma limpeza básica de resíduos que vão surgindo aqui dentro e lubrificação de algumas partes desses componentes aqui embaixo e aqui atrás. Então no próximo vídeo é que eu vou falar sobre essa parte aqui, sobre as vedações, sobre alguns ajustes que possa precisar fazer no aerógrafo. Então fiquem de olho aí. Eu vou mostrar aqui um detalhe sobre esse tipo de aerógrafo, que é um aerógrafo que a cabeça dele é móvel. Então ele tem um jeito melhor de limpar ele, que é um pouco diferente do que eu mostrei antes. Então a gente tira a capa traseira, tira a agulha normalmente. Agora aqui na frente, ao invés de tirar a capa de ar e tirar aquele bico que tem aqui dentro, nesse tipo de aerógrafo eu posso tirar a cabeça dele inteira aqui, que é essa parte aqui que a gente chama de cabeça do aerógrafo. Aí nesse tipo de aerógrafo a gente vai limpar esse canal aqui também, que é a mesma coisa do outro, que ele vai daqui até aqui, é um canal bem pequeno. Tem um anel de vedação aqui, que também não recomendo deixar o aerógrafo de molho por muito tempo, de um dia para o outro, porque você pode ter problemas com esse anel aqui, mesmo sendo produto de mais alta qualidade aqui. Então passou a escovinha dentro desse canal aqui, essa parte já está limpa, com o pincelzinho também. E aqui na cabeça dele, a gente já tem acesso à limpeza do bico por trás. Ó. Aqui a gente já está vendo que ele está perfeitamente limpo. Se a gente tirar aqui a capa de ar, a gente vai ver o bico, que é bem parecido com o do outro modelo. Ele se desenrosca aqui também usando a mesma chave, mas a preferência é você tirar esse tipo de bico o mínimo possível, porque por causa daquele problema de poder quebrar muito fácil ou deformar a rosca, ou mesmo simplesmente perder a vedação da rosca e você ter que fazer uma vedação nova. Nesse sistema aqui você não precisa tirar esse bico daqui para limpar. Você pode umedecer aquele palito apontado e limpar aqui por trás. Você introduz ele aqui por trás e consegue limpar esse bico todo aqui. Pode usar a escovinha também, já que aqui tem um canal mais longo, né, e paralelo. Aqui também dá para você usar essa escova umedecida no solvente. Essa peça aqui inteira você pode deixar ela de molho. Aqui a gente não tem nenhum anel de vedação. Essa peça aqui não tem problema nenhum. Então você limpa com a escova, limpa com o palito apontado e essa peça aqui tá limpa. Faz a limpeza da capa de ar aqui com a ponta normal do palito também, do jeito que eu mostrei antes. Pode dar uma escovadinha aqui dentro e instala novamente. Muitas vezes você tem que limpar também essa parte externa do bico aqui, por causa daquela questão de acumular tinta nessa borda externa do bico aqui em alguns casos. Então certifica que aqui está limpo
monta de novo a capa de ar. E monta no aerógrafo de novo. Então nesse aqui a gente não precisa tirar o bico pequeno do aerógrafo ali. O restante aqui é tudo a mesma coisa. Espero que esse vídeo tenha ajudado quem tinha dúvida nesse tipo de assunto. Fique atento ao próximo vídeo, que eu vou falar sobre as demais partes aqui da manutenção do aerógrafo: lubrificação, vedação, ajustes. Então é isso. Até o próximo vídeo.